Abra a sua Bíblia, irmãos. Nós estivemos por alguns dias falando sobre crescimento espiritual, vontade de Deus, propósito de Deus para as nossas vidas. E nós tratamos, domingo passado, e retrasado, passado não, que foi o culto cantado, 2 domingos anterior, que Deus tem um propósito para cada um de nós, e um dom para cada um de nós no corpo. Todos aqueles que creram em Jesus, receberam o Espírito Santo, com o Espírito também receberam o dom. O dom, e também com o Espírito vêm os dons do Espírito, para que nós possamos ser úteis no corpo de Cristo, ser úteis para Deus. E durante essa semana, Deus falou muito comigo no livro de Jonas. Eu estou estudando o livro de Jonas. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos, algumas coisas que Deus falou comigo durante essa semana, enquanto eu estava meditando no livro de Jonas, para que a gente possa estar crescendo espiritualmente. Não sejamos meninos levados por vento de doutrinas. Não sejamos meninos dominados pela vontade da nossa carne, mas que possamos ser crentes maduros, crentes que Deus pode usar em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Amém? Jonas, capítulo 1. Nós vamos, hoje, ler do 1 até o 13, mas eu creio que... Vamos ler até o 17, mas eu creio que nós não vamos chegar nem na metade. Vamos orar. Paizinho, em o nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, a nossa incapacidade, Senhor, de fazer qualquer coisa boa, porque a Tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do céu para nós, ó Pai. Então, não tenho nada de bom de mim mesmo, Senhor, para que possa edificar e fortalecer a fé dos meus irmãos, mas a Tua palavra é poderosa para, ó Deus, salvar, para edificar, para fortalecer a fé, para guiar os meus irmãos e guiar a minha vida em toda a verdade da Tua palavra. Então, ó Deus, abra o meu ouvido, quebranta o meu coração, abra os ouvidos dos meus irmãos e quebranta os seus corações também, para que eles possam ouvir a Tua palavra de bom grado, Senhor. E essa palavra, Senhor, possa, ó Deus, frutificar em cada um dos nossos corações. Em o nome de Jesus nós pedimos. Fala conosco, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo, usa-me para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Todos abriram, então, Jonas, capítulo 1. Vamos ler do 1 até o 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem
do seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão, e ali se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, que tragasse a Jonas, esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, a história de Jonas é uma das histórias bíblicas mais conhecidas, né, por todas as crianças, e conhecida também no mundo secular, porque ela conta a história de um homem que foi engolido vivo por um grande peixe e viveu no ventre desse peixe por 3 dias. E, em alguns aspectos, essa história é até divertida. E as crianças se divertem ouvindo essa história, contando, lendo sobre a história de Jonas, do grande peixe que engoliu Jonas. Então, existem até algumas músicas que se compuseram para contar a história de Jonas, desse grande peixe que engoliu Jonas. Em alguns aspectos, ela é divertida. Ela diverte as crianças, diverte as pessoas. Mas, irmãos, a história de Jonas, ela não tem nada de divertido. Na verdade, ela é uma história séria como a morte. A história de Jonas, muito mais do que ser uma história divertida, ela é uma história séria como a morte. E muitas vezes, irmãos, nós não temos nos atentado o quanto a morte é séria. O quanto a morte é séria. Não para aqueles que creem em Jesus, mas para aqueles que não creem em Jesus.
para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que ainda não creram em Jesus, não creram no sacrifício de Jesus. A morte, irmãos, é muito séria, porque se você morrer nessa condição, sem ter crido em Jesus, sem ter crido na sua inclusão com Cristo ali na cruz, na sua morte, sepultamento e ressurreição, você vai perecer por toda a eternidade no inferno. E por isso que a história de Jonas é uma história séria, porque ela envolve a vida de milhares de pessoas. Deus tinha um propósito para Jonas. Deus queria usar Jonas para salvar uma cidade. E por isso Deus vem e fala com Jonas sobre o desejo do seu coração. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu colocaria fugindo da vontade do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós temos fugido da vontade do Senhor? Fugido da presença do Senhor? Jonas, a história de Jonas conta a história de um profeta. Mas um profeta que, quando ouve a palavra do Senhor, ele ouve, mas não pratica, não obedece o que Deus diz. E Deus precisa tratar com Jonas, para que ele então possa cair em si, se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós temos agido como Jonas? Deus fala conosco, Deus revela a sua vontade para nós, Deus nos manda fazer alguma coisa, mas nós não damos ouvidos à palavra do Senhor. Nós vamos fazer outra coisa e não fazemos o que Deus tem nos mandado fazer. A Evanéia testemunhou hoje de manhã aqui. A senhora que Deus colocou na sua vida no mês de maio, e que certamente exigiu dela uma renúncia da família, uma renúncia talvez do tempo de descanso, uma renúncia talvez da sua vontade, mas ela obedeceu o Senhor. E essa semana, na quarta-feira, essa pessoa veio a falecer. Mas se ela não tivesse dado ouvidos à voz do Senhor, se ela não tivesse obedecido, se ela não tivesse negado a sua própria vontade, será que hoje ela testemunhou aqui que ela teve paz no seu coração porque ela crê que a dona Guilherma descansou no Senhor? Mas se não tivesse ido, se não tivesse obedecido, se não tivesse negado talvez a família, o seu tempo, onde será que a dona Guilherme estaria hoje? É isso que Deus, irmãos, revela para nós através de Jonas, da história de Jonas. Deus tem os seus propósitos são muito acima, irmãos, do que a gente pode enxergar. E muitas vezes a gente não entende
Porque muitas vezes Deus está nos pedindo alguma coisa. Deus está nos mandando em algum lugar. Mas nós precisamos, irmãos, ser daqueles que vivem pela fé e não por vista. Se nós quisermos entender a vontade do Senhor, vai ser impossível. Porque para entender a vontade do Senhor, primeiramente você precisa crer no Senhor. Crer na sua palavra. Você precisa saber qual é a vontade dele e depois crer no Senhor. E obedecer. E então depois você vai entender, porque talvez você está passando por alguns momentos na sua vida. Outro fator que nos chama a atenção aqui, em Jonas, é que Jonas, diferente de Abraão, de Moisés, Davi, Sansão e muitos outros homens, que a Bíblia conta a sua história, e muitas vezes a gente vê esses homens como um herói, até lá em Hebreus cita, os heróis da fé. Jonas, ele não é visto como um herói. Ele é visto como, a sua história é visto como um homem fraco, um homem incapaz de obedecer a Deus, um homem que não consegue acertar nas escolhas que faz. E por isso é que eu me identifico tanto com Jonas. Quando eu olho para a vida de Jonas, eu me vejo na vida de Jonas. Eu me vejo na vida de Jonas, eu me vejo também, muitas vezes, fugindo da presença do Senhor. Eu me vejo muitas vezes desobedecendo à vontade do Senhor. Eu me vejo muitas vezes fazendo escolhas erradas. Quanto mais eu medito em Jonas, quanto mais eu me identifico com ele. Muitos querem ter a fé de Abraão, ter o coração de Davi, ter a força de Sansão. Mas ninguém quer ser como Jonas. Ninguém quer reconhecer que é um Jonas, que é desobediente, que não está andando no caminho do Senhor, que está fugindo da responsabilidade que muitas vezes Deus tem dado para nós. Mas o mais importante, irmãos, nessa história de Jonas, é vermos o amor e a misericórdia de Deus. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Jonas. Por mais que ele desobedeceu, por mais que ele fugiu da presença do Senhor, Deus trabalhou na sua vida e usou os meios que Deus quis usar para que Jonas pudesse estar voltando ao centro da sua vontade. Sabe por quê? Porque havia quase 120 mil almas que iriam perecer sem salvação. É isso que diz, né? A população de Nínive, aproximadamente 120 mil almas. Deus trabalhou na vida de Jonas, porque havia 120 mil almas que Deus queria salvar, que Deus queria revelar o seu amor. Mas Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Então, quando a gente olha para a história de Jonas, a gente vê esse amor de Deus. Por isso diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e elas são a causa de nós não sermos consumidos.
Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de amor. Felipe, esses dias, leu aqui um texto. Eu não lembro qual é o... Quem que orou esta oração foi Daniel. Senhor, que o Senhor possa... Eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor, não confiado nos meus méritos, na minha santidade, na minha capacidade, Senhor. Mas eu clamo ao Senhor, fiado nas tuas grandes misericórdias. Como nós precisamos cada dia nos lembrar das misericórdias do Senhor, para que não venhamos desfalecer, irmãos, porque muitas vezes nós temos sido como Jonas. Temos fugido da presença do Senhor. Temos desobedecido a Deus. E o Senhor nos ensina através do livro de Jonas que Ele não vai desistir de nós. Ele nos busca. Amém? Versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quero estar pensando com os irmãos aqui nesses dois versículos. Não adianta tirar. Nada na palavra do Senhor é por acaso. Tudo tem um propósito. Como Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. É apta para ensinar, corrigir, redarguir e instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado pelo Senhor, para realizar toda a obra que o Senhor preparou para nós. Então, irmãos, quando eu estava meditando aqui, o que me chamou a atenção nesse versículo 1 é que veio uma palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós somos tomados de surpresa por situações que nós não esperamos. E acontecimentos que muitas vezes abalam a nossa fé, causam desânimo, tristeza, angústia na alma. E só tem uma forma de Deus estar tratando conosco, é através da palavra do Senhor. Jonas era um profeta de Deus. E como profeta de Deus, o seu encargo, a sua missão, era estar transmitindo da parte de Deus a palavra de Deus para o povo de Israel, transmitindo a palavra de Deus para aqueles que Deus o determinasse, assim determinasse. Mas nós, analisando aqui o livro de Jonas, a gente pode entender que Jonas estava talvez passando por um momento de comodismo. Era um profeta de Deus, tinha consciência do seu chamado, mas não estava ocupado no chamado. Por isso é necessário, então, que Deus envie uma palavra para Jonas, para que Deus pudesse despertar Jonas para o chamado, para o propósito que Deus tinha para ele. E isso, irmãos, é maravilhoso quando a gente vê essa preocupação, ver esse agir de Deus nas nossas vidas. Se nós somos filhos de Deus, se nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo, você pode ter a certeza que Deus nunca vai te deixar
desamparado, Ele sempre vai ter uma palavra para você. Ele sempre vai enviar uma palavra para você. Não importa a situação que você esteja passando. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, diz aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo, levanta-te. Muitas vezes, irmãos, a gente não gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta de ser corrigido. De levar puxão de orelha dos pais, do pastor, de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando estamos sendo corrigidos pelo Senhor. Não é para entristecer. Porque Deus corrige quem ama. Deus amava Jonas. Deus tinha dado a Jonas um ministério profético. E agora Deus queria usar Jonas, e por isso Deus envia uma palavra para ele. Para que pudesse despertá-lo do sono, despertar do comodismo, para que pudesse revelar a Jonas qual era a sua vontade. Eu disse aos irmãos ali no nosso momento de oração que muitas vezes, e eu já disse isso também aqui para a igreja, muitas vezes nós estamos fazendo muita coisa na igreja, para o reino de Deus, mas muitas vezes não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Jonas era um profeta. E aí, por isso, Deus envia a ele uma palavra. E a palavra de Deus diz, levanta-te. Levanta-te, Jonas. Se a palavra de Deus disse, levanta-te, Jonas, é porque Jonas estava, talvez, numa posição que não era a vontade de Deus. Ele estava num lugar que não era a vontade de Deus. Ele estava fazendo e ocupado com alguma coisa, mas que não era a vontade de Deus. E por isso Deus então envia a palavra para ele, e Deus disse, olha, levanta-te. Eu não te quero mais nessa posição. É necessário sair deste lugar. Porque eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero te usar. Quantas vezes Deus tem falado para nós, levanta-te, desperta a igreja, desperta irmão, desperta pai, desperta mãe, desperta jovem, desperta, levanta-te. Porque você está andando num caminho que não foi o caminho que eu preparei, você está num lugar que não foi o lugar que eu te mostrei. Você está fazendo muita coisa, mas não está fazendo o que eu quero. Levanta-te, te apronta, para que eu possa te usar para aquilo que vai ser útil. Então Deus precisou ali despertar Jonas. Talvez hoje Deus também está precisando me despertar, te despertar. Porque talvez eu esteja fazendo aquilo que Deus não pediu para fazer. Eu esteja indo para lugares que Deus não pediu para eu ir.
eu esteja falando aquilo que Deus não falou para eu falar. Deus fala. Deus fala. O problema é que muitas vezes nós não queremos ouvir. Deus fala conosco. Mas é que muitas vezes nossos ouvidos estão inflamados, né? Tem um profeta que ele ora, Senhor, os ouvidos desse povo estão inflamados, eles não ouvem a tua voz, Senhor. E quando ouve, não ouve de bom grado. Jonas estava numa posição cômoda e Deus vem então e diz, levanta-te, Jonas. Talvez hoje também Deus está falando com você, levanta. É tempo de você levantar. É tempo de você sair dessa posição que você escolheu, achando que eu estou aí com você, achando que eu estou agindo com você. Levanta. Deus dá 3 ordens a Jonas. Primeiro ele diz, levanta-te. Segundo ele diz, vai a Nínive. Em terceiro lugar ele diz, clama contra ela. Quando Deus deu essa ordem a Jonas, ele sabia o que estava fazendo. Ele conhecia o coração de Jonas. Deus sabia que Jonas ia desobedecer. Mas Deus amava Jonas e não queria que ele se perdesse. Não queria que ele morresse em desobediência. E Deus, então, envia uma palavra para ele, para que ele pudesse estar ouvindo a voz do Senhor. Então, Deus sabia o que estava fazendo. Então, nós precisamos saber que toda vez, irmãos, que Deus nos pede para fazer algo, Ele não está confiando na nossa capacidade. Deus sabia que Jonas não ia obedecer. Deus sabia que Jonas ia fugir. Mas Deus colocou Jonas à prova. Deus não conta com a nossa capacidade, mas Deus espera a nossa obediência. Muitas vezes, nós fugimos da presença de Deus, e foi isso que Jonas fez. Ele fugiu da presença do Senhor porque ele não queria fazer o que Deus tinha pedido para ele fazer. Porque ele sabia que o lugar que Deus estava mandando ele ir, Nínive, é uma cidade que ele não queria nem passar perto. Porque Nínive, naquele tempo, era conhecida como a cidade dos ladrões. Nínive era conhecida como aquela que invadia as nações e dizimava o povo, sem misericórdia, sem piedade. E por isso Deus, então, decide destruir Nínive, porque a sua iniquidade tinha chegado a encher, como diz, o copo da ira de Deus. E Deus diz, olha, eu vou destruir Nínive. Mas antes de eu destruir Nínive, Jonas, eu quero que você vá lá. E diz para eles, anuncia para eles que eu vou destruí-los. Por causa dos seus pecados. Irmãos, Deus sabia que Jonas não tinha condições, por ele mesmo, de fazer isso. Por isso Deus precisou trabalhar para tirar de Jonas toda a confiança em si mesmo e levá-lo a uma dependência
total do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente tem feito muitas coisas para Deus, até sacrifícios para Deus. Mas tem um texto da palavra de Deus, lá em 1 Samuel 15, 22, onde o profeta diz ali para Saul, quando Saul tinha sacrificado ali, feito uma função que não era dele, para querer agradar a Deus, e Deus diz ali para o profeta dizer para Saul: será que o Senhor tem tanto prazer em que se faça sacrifícios do que em que lhe obedeça? Muitas vezes estamos fazendo muitas coisas, até muitos, aos seus olhos para estar fazendo muito sacrifício. Mas você está obedecendo a voz do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 13, diz que não adianta eu oferecer o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. Jonas era um profeta de Deus, que Deus já tinha usado, mas que agora, irmãos, estava num momento de sono espiritual. E Deus vem, então, e desperta Jonas. E eu creio que a história de Jonas, irmãos, ela é uma história muito atual também para os nossos dias. Porque eu creio que, igualmente Jonas, hoje, nós como igreja estamos vivendo também esse tempo de comodismo, de sono espiritual. Estamos tão entretidos com nossos programas, com nossos cultos, com nossas atividades, que não temos ouvido a voz do Espírito falar nos nossos corações, que não temos ouvido o clamor daqueles que estão morrendo sem salvação. E por isso Deus traz essa palavra para esse tempo. Para nós também, que Deus nos colocou como profetas. Aqueles que, da parte dele, estarão falando, anunciando o Evangelho para que as pessoas possam crer em Jesus. O que Deus pediu para Jonas não era nada estranho ou difícil, pois Jonas, ele era profeta de Deus. E certamente já havia feito isso muitas outras vezes. Jonas já tinha feito isso, falado da parte do Senhor para reis, para o povo de Israel. Talvez já tinha enfrentado oposição. Mas agora, neste momento, Jonas decide não obedecer a Deus. E os motivos que o levaram a desobedecer é que nós precisamos meditar nisso. Um dos motivos, irmãos, que levou Jonas a desobedecer a Deus, e Deus precisa ouvir e falar com ele, dizendo: levanta-te, Jonas. É porque Jonas, apesar de ser um profeta, estava acomodado à sua função rotineira. Jonas estava satisfeito com o seu trabalho normal. Eu sou um profeta, falo da parte de Deus para o povo de Israel. É isso que Deus me chamou para fazer, amém. Muitas vezes nós somos assim também. A minha função no corpo é pregar. A minha função no corpo é estar no ministério de louvor. A minha função no corpo é estar em oração e intercessão. É estar socorrendo os enfermos, os doentes. E muitas vezes a gente pensa que toda a nossa vida espiritual, todos os propósitos de Deus se resumem nisso. Jonas estava acomodado à sua função de profeta, mas agora Deus disse: olha, Jonas, eu não quero usar mais você aqui. Não quero usar mais você no meio do nosso povo. Agora, Jonas, eu quero te mandar no meio de um povo ímpio, no meio de um povo mau, no meio de um povo que vai te perseguir. Talvez vai tentar matar você.
Por isso Jonas não quis ir. Porque Jonas sabia da maldade do coração daquele povo. E no fundo do coração de Jonas, na verdade, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Se você continuar lendo o livro de Jonas, você vai ver lá no final. Ele mesmo confessa para Deus. Diz, por isso eu não queria ter ido, Senhor. Porque eu sei que o Senhor era um Deus de misericórdia. Um Deus que se compadece do povo. E que se ele se arrependesse, o Senhor estaria perdoando. Por isso eu não queria ir. Por isso eu não quis obedecer. Por isso eu fugi da sua presença. Porque para mim aquele povo não merece salvação. Eles merecem a morte mesmo. Jonas não tinha compaixão no seu coração pelas almas. Jonas era um profeta que estava voltado somente para si mesmo e para cuidar do povo de Israel, não estava voltado para a vontade do Senhor. Jonas tinha se esquecido da palavra que Deus havia dado lá para Abraão. Quando Deus disse para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus iria mostrar, Deus disse, então, ali eu vou te abençoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, como nós temos sido egoístas, como nós temos agido também como Jonas, como muitas vezes nós temos, às vezes, desejado a morte das pessoas. Quem não se alegrou, talvez comemorou com a prisão do Lula? Quem não se alegrou ou comemorou, talvez, a morte de Saddam Hussein? Levanta-te, vai a Nínive e clama contra ela. Primeira ordem, levanta, desperta. Esse é o primeiro ensinamento para nós nessa noite. A gente aprende com o Senhor aqui. Deus está dizendo para a igreja, igreja, é tempo de despertar, é tempo de levantar, colocar o rosto no chão. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de pedir para o Senhor abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a sua voz. É tempo de nós estarmos nos aprontando, podendo dizer, Senhor, me envia, Senhor, aonde Tu queres que eu vá, Senhor. Vai a Nínive. Vai lá na casa do seu inimigo. Vai lá na casa daquele que te persegue. Vai lá na casa daquele que te fez mal. Vai lá na casa daquele teu vizinho, daquele seu amigo de trabalho, que muitas vezes tem falado mal de você, tem te criticado. Vai lá naquele que te fez mal, naquele que te ofendeu. Vai lá. É isso que Deus está falando. Vai a Nínive. Vai lá onde está o mal. Vai aonde estão os perdidos. Vai onde estão aqueles que estão vivendo nas trevas. Vai lá. Clama contra ela. Clama contra ela.
clamar contra ela é anunciar o Evangelho. A única palavra capaz de salvar o pecador é o Evangelho. Ele diz: vai lá na casa do ímpio, do pecador, daquele que está perdido. Vai lá e clama contra ele. Vai lá e clama contra o pecado. Diz para eles que Deus os ama, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para perdoar os seus pecados, mas se eles não crerem, eles vão perecer. É isso que Deus esperava de Jonas. Deus esperava que Jonas se levantasse, se colocasse à disposição. Mas Jonas estava acomodado ao seu trabalho. Muitas vezes nós estamos acomodados às nossas funções religiosas e muitas vezes ao nosso redor tem uma multidão clamando por socorro, clamando por misericórdia, clamando por amor, clamando por compaixão, clamando por esperança. Tem uma multidão que está clamando. Se nós não formos, irmãos, elas vão perecer. Essas palavras de Deus tocaram profundamente o coração e o ego de Jonas, pois Deus estava ali expondo as fraquezas dele. Quando Deus revela para Jonas a sua vontade para ele naquele tempo, e quando ele foge, na verdade Deus estava mostrando para Jonas mesmo o quanto ele estava longe da vontade do Senhor, o quanto ele estava acomodado, o quanto ele não estava no centro da vontade de Deus, o quanto seu coração não era compassivo para com os perdidos, para com os pecadores. Deus já sabia o que Jonas ia fazer, mas Deus queria que Jonas tivesse conhecimento, o quanto ele estava longe da vontade do Senhor. Por isso ele foge da presença do Senhor, porque ele não tinha um coração disposto a obedecer. É muito fácil nós obedecermos a Deus quando Ele pede para nós fazermos aquilo que a gente acha que é certo. Quando Ele pede para a gente fazer aquilo que a gente pode fazer. Quando Ele pede para a gente ir aonde nós gostamos. Quando Ele pede para nós conversarmos com quem nós temos afinidade. É bom, é agradável. Aí a gente faz, a gente obedece. Mas com Jonas, Deus falou: olha, eu quero que você vá a Nínive, Jonas. Irmãos, cada um de nós temos uma Nínive na nossa vida, que nós não queremos enfrentar, que nós não queremos nos encontrar, que nós não queremos, talvez, perdoar. Mas não adianta. Não adianta querer fugir. Jonas tentou fugir da sua Nínive, mas não adiantou. Não adiantou fugir. Porque como a própria palavra de Deus diz, é possível fugir da presença do Senhor? Alguém pode fugir da presença do Senhor? Abra a sua Bíblia no Salmo 139.
Salmo 139, versículo 1 diz assim: o Salmo fala da onipresença e da onipotência de Deus. Jonas conhecia Deus, ele sabia que ele não podia fugir da presença de Deus, mas por causa da dureza do seu coração, ele acreditou que podia fugir. Nós muitas vezes também agimos assim. Nosso coração muitas vezes não dá ouvidos à palavra do Senhor, e aí nosso coração se endurece e a gente pensa que a gente vai poder fugir. E esse é o nosso erro, irmãos. Mesmo erro que Jonas cometeu. Diz assim: Senhor, Tu me sondaste, ou Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz do dia são para ti a mesma coisa. Até aqui o versículo 12. Jonas, irmãos, como muitos de nós, temos tentado fugir da presença do Senhor, para não obedecer a sua palavra. Porque o nosso coração é egoísta. Nosso coração muitas vezes é cheio de compaixão. Nosso coração muitas vezes só está voltado para nós mesmos, para as nossas necessidades. E é isso que a história de Jonas revela para nós. E é isso que Deus, irmãos, quer tratar conosco como igreja. Que Deus tem um propósito para mim e para você. E que esses propósitos vão muito além daquilo que eu penso, daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você acredita. E os propósitos do Senhor, irmãos, nenhum deles são frustrados. Todos eles hão de se cumprir, nós obedecendo ou não. A diferença é que, se nós obedecemos, irmãos, nós não vamos sofrer o dano da desobediência. Jonas sofreu o dano da desobediência. Passou por momentos na sua vida que não eram necessários passar, porque não quis obedecer a palavra do Senhor. Porque tentou fugir da presença do Senhor. Três lições para nós estarmos encerrando esse primeiro versículo, versículos 1 e 2. É impossível fugir da presença de Deus. Se Deus tem falado ao seu coração, Deus tem revelado a sua vontade para você, e você não tem obedecido, não adianta. Pode esperar que Deus vai trabalhar na sua vida, para que você possa voltar para o centro da vontade dEle. Você pode até tentar fugir,
Mas não adianta. Não adianta. Você vai ter que enfrentar a realidade. Você vai ter que enfrentar. Outra lição, quando nós não estamos no lugar de Deus, que Deus deseja que nós estejamos, nós corremos sérios perigos. Quando nós não estamos no lugar onde Deus mandou nós estamos, nós corremos sérios perigos. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. O que aconteceu? Jonas entra no barco, e o que aconteceu naquele barco? Veio uma grande tempestade. Uma grande tempestade veio sobre a sua vida. Às vezes, nós estamos passando nessa tempestade, que talvez Deus enviou na minha vida e na sua vida. Mas não é para o nosso mal, não. É para o nosso bem. É para que nós não andemos mais por esse caminho de desobediência. Mas é para que o nosso coração esteja totalmente voltado para a vontade do Senhor. Jonas, quando decidiu desobedecer a Deus, não só ele, entrou em perigo, mas todos que estavam ao redor deles também sofreram as consequências da sua desobediência. Agora eu dou uma palavra aqui para os homens. Nós temos aprendido, irmãos, que nós somos sacerdotes dos nossos lares. E Deus deu a nós, como homens, na nossa família, o lugar para estar conduzindo a nossa família a um relacionamento íntimo com Deus, de comunhão com Deus, de comunhão com a palavra de Deus. E se nós não estivermos, irmãos, cumprindo esse propósito de Deus, nós vamos estar expondo a nossa família, os nossos filhos, a perigos que talvez eles não iriam passar. Quando eu estava meditando aqui, nessa atitude de Jonas ali no barco, e ali todos correndo risco de morte, eu lembrei lá de 2 Samuel, capítulo 11, quando conta a história do pecado de Davi. E o texto lá começa dizendo, sendo o tempo dos reis irem para a guerra, Davi não foi. E ficou em casa. E aí, quando ele estava passeando pelo palácio, ele viu Betseba. E ali foi o início de uma grande desgraça na vida de Davi e de toda a sua família. Os irmãos sabem o que aconteceu na vida de Davi e toda a sua família. Porque um homem que era segundo o coração de Deus, que sabia que a vontade de Deus para ele era que ele estivesse à frente do povo de Israel, não foi. Não estava onde Deus havia colocado ele. Por isso veio a cair em pecado e trazer uma grande desgraça para toda a sua família. Quantas famílias, irmãos, estão sendo, muitas vezes, sofrendo aí uma tempestade, ataques terríveis, em todas as áreas, porque muitas vezes nós não estamos no centro da vontade do Senhor. Não estamos ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a sua palavra. Então, que nós possamos, irmãos, nesse tempo,
que se chama hoje, está examinando o nosso coração. Como o salmista diz aqui, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu sabe o meu assentar e o meu levantar. O Senhor sabe quais têm sido os meus pensamentos. Deus sabia quais eram os pensamentos de Jonas. E Deus, então, envia uma palavra para Jonas, para que Deus pudesse ali renovar a fé, a esperança, e mostrar para Jonas que os propósitos de Deus, irmãos, estão muito acima daquilo que nós pensamos. Muito acima daquilo que nós pensamos. Que Deus, irmãos, possa continuar falando aos nossos corações. Jonas não é um herói. Jonas é um homem fraco. É um homem falho. Mas que Deus não desistiu de usá-lo. Talvez você possa ter errado, está errando, não está cumprindo o papel que Deus te deu como sacerdote do seu lar, não está sendo a mulher sábia que Deus estipulou para que você possa ser no seu casamento, você não está sendo aquele filho que honra o seu pai, a sua mãe, mas Deus, nessa noite, Ele está falando para você. Levanta-te. Levanta-te. Levante-te porque eu quero te usar. Eu quero te usar. Amém? Vamos ficar em pé. Paizinho, em o nome de Jesus, eu te louvo. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Tu sabes, ó Deus, quem nós somos, não tem como encobrir do Senhor, ó Deus, nada. Assim como Jonas, o Senhor sabia, Senhor, do seu coração, o Senhor sabia dali da dureza, o Senhor sabia, Senhor, dessa falta de compaixão pelas almas. E o Senhor enviou uma palavra para ele, Senhor, para ele se levantar. O Senhor enviou uma palavra ali para despertá-lo, Senhor, do sono espiritual. Reconhecemos, ó Deus, eu reconheço que muitas vezes eu tenho vivido, Senhor, nesse sono espiritual, envolvidos e fazendo muitas coisas, Senhor, mas não fazendo aquilo que Tu queres. Mas obrigado, Senhor, porque nesta noite, Teu Deus nos enviou essa palavra para nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, para nos despertar, Senhor, desse sono. Desperta a Tua igreja, Senhor, desse sono espiritual, desse comodismo, dessa religião, desse fazer coisas, querendo agradar o Senhor, mas não estão fazendo aquilo que Tu queres. Desperta a Tua igreja, abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor, para que nós possamos ver os campos brancos, Senhor. Abre os olhos. Assim como o Senhor, quando viu as multidões, se encheu de compaixão delas, Senhor, que o Senhor também enche o nosso coração de compaixão, ó Deus, pelas almas da nossa cidade, pelas almas, Senhor, da nossa nação, que estão perecendo, estão partindo deste mundo, Senhor, para viver eternamente separado de Ti, Senhor. Levanta a Tua igreja, Senhor. Envia a Tua igreja, Senhor, aonde Tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor, cada dia pela Tua palavra. Que o Teu Espírito, Senhor, possa ter plena liberdade nos nossos corações, na nossa mente. Na nossa mente, Senhor, para que ela seja cheia da Tua palavra, cheia da Tua vontade. Oh, Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, nós desejamos esse avivamento. Queremos, ó Deus, esse amor do Senhor pelas almas, ó Deus. Pelas almas. Coloca amor no nosso coração pelas almas perdidas, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama no nosso coração amor pelas almas perdidas, ó Pai. E usa-nos, Senhor, como Tu queres, aonde Tu queres, para a glória e a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos, meu Deus. Que o amor de Deus Pai,
Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém.